eu já falei pra você? Vem aqui pra você ver. Vem aqui. Ó. 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 Pãozinho com mortandela. Ó. Negócio. Um trabalha e o outro fica na cidade fazendo essas Negócio coisas. é o dando um seguinte. apoio. Obrigado. Desde as 4h30 acordado eu tô, correndo atrás de tudo, Mas eu trazendo nem dormi. peça pra roça. Nem dormi. Ó. Eu e Depende nem dormiu. Eu vou dar um pulo lá na sede. Aqui, ó. Aí, ó. Canivete que ele acabou de mexer tudo nos produtos. Corta o pãozinho francês. Hã? Ou dá uma olhada nesse pão que ele vai montar pra mim. Ó. Fica olhando esse pão com mortadela. Ó. Quantas fatias? 3. Tá bom. Tá bom? Ó. Tem que cuidar. Tem que O melhor agrônomo desse Brasil tem que cuidar mesmo, né, Depende? Você não pode, viu? Vai, ô Neus. Chegou o R9, o atacante da seleção, o cara desse plantio. Quem? Chegou o camisa 10 desse time. Chegou quem resolve. Mentira. Chegou quem administra. Bidu, chega aqui. Dá um panorama pra turma aí. Então, hoje nós está iniciando o plantio aqui na outra fazenda, né? Você já falou isso, Eduardo? Não, não falei ainda. Eu iniciei aqui na Fazenda Janda aqui, Isso. né, a sede onde eu moro aqui. E vamos tentar, isso não acaba até sábado, né? Será que acaba, Mas Bidu? vai acabar antes, né? Dá pra acabar, se tem rodar bem, acaba aí antes, né? Era pra acabar antes, né? E churrasco é domingo? Conta como que você acha que vai ser esse dia de plantio hoje, como que tá a organização das coisas. Ah, a negócio tá boa. E se tudo abençoar, não vai quebrar nada, vai rodar bem hoje. Ah, você acha que a umidade do solo, como é que tá? Você Tá acha boa. que profundidade mais ou menos? Tem que ter profundidade, porque lá a terra tava seca, né? Aqui tá bem molhada, né? Tem que ver se aumenta um pique ou se abaixa. Você acha que uns 2 dedinhos mais 2 ou menos? dias tá bom, porque tá bem úmido. Ó, deixa eu falar um trem pra vocês. Então nós está iniciando, vocês acompanharam os dias de plantio lá na Fazenda São Luís. Terminamos lá dá uns 50 minutos daqui, transportamos tudo os maquinários e as coisas pra cá, que aqui na verdade é a fazenda onde a gente grava os vídeos, viu, moçada? Então agora tá tudo mais fácil, nós tá do lado. A cidade, dá pra ver ali, Nilce, ó. Tá um quilômetro daqui. Então agora fica um pouco mais fácil para nós. Lá plantamos 310 hectares, aqui nós vai plantar mais ou menos 140 hectares, né, seu Eduardo? Isso aí, moçada, e é o seguinte, eu vi que a turma tá gostando demais dos vídeos no YouTube, né? Tá elogiando muito, falando que tá parecendo uma série. E então já inscreve no canal nosso aí, curte, comenta, deixa um comentário bacana aí, manda para um amigo seu que você acha que esse conteúdo tá chique, é isso aí, né, João? Vamos subir lá na área para nós comentar um pouquinho do cenário aqui e ver se a plantadeira vai rodar. Esse solo aqui tá um pouco mais úmido do que lá, subsolado, lá na conversa. Bora, o plano vai ser hoje, hein? Vai!
acho que aqui do jeito que tá, tá, vai nascer tudo. Eu acho que chega a bota assim. Você chuva, tem umidade na terra. A turma achou que eu tava zoando. Nós tudo aqui, ele foi o único que percebeu a rodinha travada. Olha aqui, ó. Dá pra ver a diferença, ó? É o nosso camisa 10. É o camisa 10. Moçada, nessa área aqui nós temos um desafio. Nessa região a turma cultiva a cana de açúcar e usa herbicidas para folha larga muitas vezes, que dão um residual que pode atrapalhar a soja. Então aqui a turma usou da usina Indaziflan e Amikarbazone. Então na verdade a gente não era tão interessante a gente plantar porque a soja pode sentir. Só que agronomicamente a gente pensou em algumas coisas que estão acontecendo nessa área aqui, trocou ideia com muita gente e a gente decidiu arriscar e plantar. Por quê? Aqui a turma plantou torta de filtro, né? Torta de filtro é um resíduo da usina que é muito concentrado em fósforo, em matéria orgânica, e uma das coisas para minimizar o efeito desse herbicida, o residual dele, que iria atingir a soja, é na verdade você entregar matéria orgânica para esse solo, que é o que foi feito aqui. Outra coisa, foi subsolada essa área também, então mais um ponto. Segunda coisa, essa área na última safra, ela teve uma pluviosidade muito boa, choveu bastante aqui também. Chega aí, Eduardo. Eu estou falando sobre o risco que nós tem aqui por conta do carry-over, né, por conta do resíduo do Indaziflan e Amikarbazone, né? Então a gente decidiu plantar porque o solo foi revolvido, foi feito uma subsolação, colocou torta de filtro e a gente está fazendo um manejo bem legal. Outras coisas que a gente fez também para tomar essa decisão. A gente plantou pepino em vários lugares dessa área. O pepino ele mostra muito, né? Quando tem presença de herbicida, ele vai sentir muito. Então o pepino não sentiu muita coisa, a gente começou a ver também que tem muita corda de viola aqui. Então corda de viola é uma dessas folhas largas que era para esse herbicida segurar. Então se ele não está segurando, se o pepino não sentiu, na nossa cabeça esse produto não está numa concentração aqui que possa prejudicar a soja nessa lugar. Muito bom. E ainda tem, eu não sei se você falou, tem o prêmio, né? No melhor dos mundos. Se às vezes você pega um ano muito bom, mas isso aqui, gente, é otimismo puro, tá? Pelo amor de Deus. Mas num ano muito bom, às vezes, para a soja que iria vegetar demais, uma travada com herbicida desse dá pode até fazer ela produzir mais, né, meu? Muita gente fala que no vegetativo, dependendo do ano, que tem o Eduardo falou, muito nublado, chuvoso, tem gente que faz até um manejo para dar uma travada fisiológica aí na soja, para ela buscar engalhar mais, enraizar mais. Então, essa área aqui, todo mundo vai acompanhar com nós, porque ela tem esse resíduo e dá um friozinho na barriga a mais para plantar. Vai dar certo, né? The road to the top is a riddle. What will be my destiny? Money and fame are awaiting, but not enough is raining on me. Maybe I should give it all up. How much more can I take? Out here singing to the heavens. When I gonna get my break? I can run this town. Ó, fala pra turma do YouTube aí que estão escutando, Juan. Tá muito molhado. Vamos parar um pouco a operação aqui, as bacias estão cheias d'água, choveu bastante. Você não ficou aí não, né? Não, quase. Não fez lambança aí não, né? Oi? Não fez lambança aí não na roça, né? Ah, um pouquinho, né? Porque a bacia acabou dando uma afundadinha aqui, mas deu certo. Então tá, positivo, falou. O Vidal que me orientou aqui, se não fosse ele, tinha
cravado aqui. Ó, sem o Bidu nós quebra. Camisa 9. Ah, com ele. Falou. Moçada, nós veio aqui pra sede, que agora é pertinho, graças a Deus, ali do lado. Então nós tentou dar uma rodada, mas como subsolou lá, e o solo tá bem molhado, a plantadeira pesada demais e o trator deu uma afundadinha lá, aí não fica um serviço bom. Estamos esperando dar mais uma secadinha. E ao mesmo tempo, moçada, nossa vida hoje é tocar a roça ali, e o Eduardo tem muito vídeo, né, de parceria com as empresas. Então o Eduardo ontem pegou a parte da tarde escrevendo vários vídeos, e hoje nós vamos gravar uns vídeos de publicidade. Então nós veio aqui, agora nós vamos gravar um do Café Dremalê e vários outros. E lembrando, tereré, viu, moçada? Kit de tereré aqui. E meu pai tá mexendo na mesa, que ele já mexeu umas 5 vezes. Mas ó, galão tereré, tudo pra tereré, tem do Primo Zagra, até kit rosa pra quem quiser. Vai lá, Nilson. Vai lá nele. Fala pra ele explicar o que ele tá fazendo. Vai lá. Explica pra turma do YouTube aí o que você tá fazendo. Mostra que você fez a mesa. Explica como você fez e o que você tá fazendo agora. Gente, essa mesa aqui é de tora de eucalipto. Aí eu fiz essa mesa aqui, o João Vitor pediu para fazer uma mesa mais curta, porque o espaço é pequeno. Agora eu estou lixando ela para tirar os defeitos. E os defeitos mais grandes que ficar, eu vou passar serragem com seladora. Aí depois eu vou invernizar ela. E aí o Taião tá aqui, ó. Eu acho que ele tá esperando para fazer a bordadura. Mas nem a bordadura, eu acho que ele subiu muito mais, né? Não, viado, ali ele pegou um tiro ali, ele vai descer. Eu já perguntei isso pra ele. Então ele já vai pegar descendo. Isso, ele vai fazer pra baixo agora. Aí já fala pra ele fazer a bordadura às vezes. Entendi, pra que tá mais seco no caso, você fala. Não, eu falo até por conta porque como nós vai trocar de semente, pra ser tudo lavra aqui, ó. Não vai ficar muita picadeira, entendeu? Entendi. Então... Tem que ver se é... Então, entendi. Daqui pra baixo ele tem que fazer a árvore. Mas é foda, viado, porque tipo assim, ó, ele começa aqui, aí ele vem e faz a bordadura. Aí vamos supor que aqui tem 30 hectares. Aí ele vai plantar mais, sei lá, um tantado de... Não, mas aqui, ó, ele vai vindo aqui, ó. Aqui ele vai matar, tem 20 hectares lá, moço. Aqui, ó. Eu tô falando pra ele fechar aqui, aí depois ele vai vir continuando aqui, ó. Ah, você acha que, tipo assim, ó, tem menos de 20 hectares ali? Você acha? Ou você tem certeza? Vixe, eu tenho absoluto. Porque o tiro lá na São Luís era 3 hectares e meio. Entendeu? Ali, quantas idas e volta que dá pra baixo é muito mais curto que lá. Pode até perguntar pra ele. Mas só fala pra ele fechar essa parte de baixo, porque senão nós não conseguimos fechar com outra semente. Tá consertando o carrinho lá? Já montei. Eu conversei com o Marco da singulação. Ele falou, ó, limpa todas as caixinhas de semente, que aí vai aumentar, vai melhorar. Mas é sujeira e realmente, poeira. Às vezes não é interessante fazer aquilo lá enquanto tá parado? A mangueira? Não. Tá caindo normal. O problema é a singulação lá, que é da semente que não tá batendo, é o sensor. Aí tem que fazer limpeza nele. O meu tio falou um negócio que é muito inteligente. Eu não sei como que funciona isso no GPS, mas se nós tivéssemos começado lá em cima, não estaria molhado igual aqui no meio. Eu falei pra ele, porque aqui, ó, ali do caminho. Quê? Ali do caminho aqui, ó. Aí parou aqui, ó. Lá de Simão. Vai. Só que nós temos um problema agora, a semente. Falei. Acabar com essa semente aqui, né? Pra baixo. Mas acho que eu não vai tentar rodar. O sol tá bem quente. Tá, Vou pegar meio descendo. Tá. E aí, você foi ali que você cavucou? Oi? Passou aqui.
Aí eu vim por ali. Tá, Aí eu dei pra patinar, eu falei, vou abandonar. tá. Tenta acabar com ela aqui e Quan- começar pra cima. Quantos hectares que você acha que tem pra baixo? Por que pra cima? Vai. Não, você tenta acabar pra baixo, né? Isso, aí depois nem pega lá pra cima. Quantos hectares você acha que vai fazer aquela faixa de baixo lá? Você tem noção? Quantos hectares que vai dar ali? É, você consegue fazer isso no mapa lá ou não? Não. Porque, ó, vem aqui. Ó, Dá 1,5 km esse tiro aí. é? Uhum. Ó. Será? A estrada tem uma estrada que corta aqui no meio, cadê ela? É essa aqui que nós tá, né? Ó o maiador aqui, ó. Não é? Não, é esse é a aqui. nossa área. É esse aqui o maiador. É, isso. Então, você deve ter começado aqui uma árvore, ó, você deve ter começado aqui. Isso. Esse tiro tá terminando aonde? Esse tiro vai terminar aí, ó. Mesmo sentido do plantio da cana aí, mais ou menos, quase. Ah, é? Isso. Então ele vai terminar aqui, depois lá você vai plantar de assim mesmo? Isso. Então esse tiro você vai terminar aqui. Uhum. E o João Vitor é doido, viado. Ele falou assim que não tem 20 hectares lá pra baixo, vai ter uns Tem 25. 25 só nesse talhão. Pois é. Você tá pegando o talhão de lá também? Isso, o triângulo. tô vindo de lá. Vai ter pelo menos Eu vou ter rematação aqui, ó. Vai igual ter aí. uns 35 hectares. É, Dá o Orion certinho. da hora. Eu acho que o negócio é o seguinte. Eu acho que eu vou falar com o João Vitor lá, nós fecha esses 35 hectares, que vai meio que dar o Orion. Acaba. E fecha a Avra. Aí, nós vai ter que meio que ir calculando a semente para terminar ele. Depois nós troca a variedade depois dos 35. Mas enfim, eu converso lá com ele e eu venho aqui e te explico. Cadê os rádios? Um tá comigo, cadê o seu? O tava no caminhão. Tá com Deus, né? Um tá com o Leus. E cadê o seu? Ficou no caminhão. Os dois tá no caminhão? Ixi. Olha o camisa 10 aí, ó. É o camisa 10, é o camisa 10 oficial mesmo. Tem hora que joga muito e tem hora que faz cagada, né? É normal. É o jeitão da madeira. O guarda mandou colocar essa placa aqui e disse que não quer receber vendedor na roça dele mais não. Proibida. Ainda bem que eu não vendo, né, João? Eu resolvo o problema. Ah, você resolve o problema. Devia ter patenteado essa frase aí, rapaz. O plantio hoje tá meio enrolado, né? Começou do almoço, né? E já plantou 12 hectares já. Né? Agora foi mexendo no computador do trator, do problema ali, mas ajeitado daqui a pouco. Certo? Tomei estilo de grafite aqui, ó, ajeita a madeira mesmo. Você que tá comandando aí hoje, Bidu? Aí, se não for eu, não sai serviço. Eu vó lá com você então. Aí, enquanto eu tô trabalhando aqui, ó, os dois, ó, fazendo... Moçada, ó, plantio lá, então tá tocando, já deve ter plantado uns 20 hectares ali na jandara lá, onde nós já tava cedo. E aí, o que nós pensou? Como tá rendendo ali, nós vai dar um pulo lá na outra área, porque depois que finalizou tudo lá, nós não foi mais lá. Então nós quer ir lá ver se choveu, o que já nasceu, o que não nasceu ainda, como é que tá todas as questões, o que mais, João? Nós vamos aproveitar para fazer uns vídeos que nós precisamos fazer lá também, né? Tem um vídeo que vai ficar bom lá. Então, depois do último dia de plantio, nós não foi lá mais e nós nem gostamos de ficar indo tanto também. Tem que esperar uns 15 dias. É, porque senão ficou olhando, aí você ficou olhando e fala, essa semente, será que ela vem, não vem? E é o tempo, né? Então deu uma chuvinha lá, é pra sair tudo. Mas nós vai lá dar uma olhada. Aô, campeão! Como é que você tá, boiadeiro? Bem, graças a Deus. Bom demais. Como é que você chama?
Nossa, olha aqui, nós tá no meio da lavoura, ó. Ele falou que é pra mim te deixar sem lá. For lavoura, você contar com eles. Eu falei pra ela trazer você aqui pra visitar nós, ué. Tá vendo? É, esses médicos que virar o louco. Vê com eles aí um dia que você quiser, você passa um dia com nós aqui, ué. Tá bom, obrigado. Ó, tá tudo certo? Tá tudo certo com você? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Vocês? Aqui tá tudo certo. Amanhã nós viaja também. Hoje nós terminamos o plantio aqui. Mas conta com nós temos que se encontrar pessoalmente agora, viu? Na próxima. E vai, né? Nós vai dar um pulinho aí. Será que às vezes amanhã nós não consegue, não? Então, tem que ver se nós conseguimos. Ó, nós vai dar uma conversada aqui e ver se amanhã às vezes nós consegue dar um pulinho. Às vezes aí. amanhã cedo, dependendo de onde você estiver. Antes de nós ir viajar. Vão passar por Ribeirão Preto, não. O destino de vocês é outro. É outro. É outro. Mas nós se fala, se não der amanhã, nós marcamos um dia. Exatamente. Combinado. Eles vão pousar aqui em Dumont, que eles vão participar do evento hoje. Combinado. Bom evento pra vocês. Obrigada, viu? Deus abençoe, tamo junto, viu? Com Deus. Abençoe. Amém. Ele tá num tratamento oncológico, né, paliativo, e aí o pessoal lá de Barretos, do Hospital do Amor, falou que ele é fãzaço do Primo Zá, que queria ver nós. Hoje tem um evento, nós não vai conseguir ir, mas conseguimos falar pra ele por vídeo e tentar marcar com ele. Eu acho que dá pra nós dar um pulinho lá amanhã, viu? Você acha? Ah, eu acho que dá. Nós sair daqui um pouquinho mais cedo, passa lá, dar um abraço nele Pode ser. e já emenda de lá pra Varginha. Positivo. Bora? Bora. Moçada, então estamos aqui na São Luís. Viemos dar uma conferida no plantio, olha o tanto que desenvolve rápido, né? Pai, como é que pode, né? Essa aqui é a variedade Ijuí da HO, uma 5.4, bem precocinha aqui pra gente. Então, além dela ser a mais precoce, ela também foi a plantada no primeiro dia, né? Então, na divisa ali já dá até uma diferença de dia também. E, obviamente, que vai dar diferença de grupo de maturação, porque é outra variedade com outro grupo. Dá uma aproximada aqui, Nilce, para a turma ver o desenvolvimento das plantas, né? Então, ó, aqui o estádio fenológico vai estar entre V2, V3, ó, algumas em V3, algumas em V2, né? E a gente vai sempre tomando as decisões de aplicação pelo estágio vegetativo, muitas vezes, né? Então, agora a gente vai começar a olhar para a cobertura, né? Então, o que é a cobertura? A gente utilizou o adubo na linha de plantio, então o adubo vai um pouco mais fundo, depois vem a semente por cima, e é um MAP que a gente utilizou, né? O MAP ele não tem uma concentração de potássio. Exato. Porque o potássio ele acaba atrapalhando um pouco a semente da soja nesse início de desenvolvimento dela. Então o que nós faz? Nós utilizamos um adubo como MAP no plantio e agora V3, V4 a gente já vem com a cobertura que aí é focada em potássio, né? E como que é a cobertura? Tem vários modos de você fazer ela, né? Tanto com distribuidor, como com drone. A gente está querendo fazer com drone porque nós não vai amassar. Querendo não, nós vai. Nós vai, né? E aí você vem jogando um adubo por cima, ele fica distribuído. E ano passado nós fez a cobertura com drone também, nós fez com o T50, né? E com o T50 o operacional era muito rápido. T50 é o modelo do drone, moçada. Isso. Então a DJI tem vários modelos de drone, então saiu do T50 pro T100 agora, dobrou a capacidade. E esse ano nós vai vir com o T100, nós espera não, vai aumentar a capacidade operacional demais. E nós vai tentar também mudar o jeito do abastecimento, né? Que ano passado nós foi muito no balde, mas depois nós mostramos essa operação Isso. pro time também. Então aqui, moçada, nós já tá começando a pensar na cobertura, porque ela já tá adiantando bem. E nós já começamos a olhar se tem algum dano, né? Pra gente entender se tem algum dano de vaquinha, se tem alguma lagarta, né? Porque cada variedade aqui tá com um tratamento de semente diferente. Então nós já começamos a olhar para esse cenário. Essa primeira visita nós olha para onde nós vamos fazer a cobertura, será que nós coloca um inseticida pensando em segurar alguma lagarta ou segurar algum percevejo ou alguma vaquinha, que são pragas que podem estar no início da cultura aqui. Então, essa é a Ijuí, a primeira, dá um geralzão para a turma ver aí, ô Nilce, ó. E aí, agora iremos para a divisa de variedade, então depois da Ijuí, Cascavel,
Vamos lá ver E aí nós vai pingando de variedade pra variedade. Vai. Vai indo a pé que eu vou pegar a caminhonete. Olha lá. Tem cara que aí depois nos vídeos é eu que Não começa não. só ando de caminhonete. Ó, eu que vou andando a pé. Entendeu? Aqui, moçada, mostra aqui, Nilson, ó. Vai chegar um momento que vai fechar a rua, né? O fechamento de rua que nós falamos. Então as plantas vão crescendo e a rua vai fechando. E aí a gente toma muita decisão próxima ao fechamento de rua também, né? Então, às vezes, uma aplicação de herbicida, né? Você tem que aplicar antes dela fechar a rua, senão você não atinge essa parte do solo. Outro negócio muito interessante, vocês estão vendo que tá limpo a lavoura, né? O que é limpo? Não tem planta daninha praticamente. Por quê? Se vocês fossem olhar em outro cenário, onde às vezes a gente não teria feito o pré-emergente, que é o herbicida que nós falou em outros episódios aí, às vezes ia ter um monte de planta daninha competindo aí com a soja. Então segura muita coisa. Então o bom de você utilizar um manejo pré-emergente é a soja vindo limpa aí. Fechou? Vamos para outra então. Agora aqui, moçada, variedade Cascavel, também da HO. Então, se eu não me engano, aquela primeira nós plantou 10 hectares da Ijuí e essa foi quase 7 hectares. A gente notou que a Cascavel ela veio mais desuniforme, né? Eu não sei se é alguma questão de vigor, o que pode ser, mas a turma fala que ela tem um poder de compensação muito grande. O que é um poder de compensação? Às vezes não está preenchido uma semente entre os espaços ali, a planta do lado ela consegue buscar e compensar aquele espaço. Compensar aquele espaço que faltou uma planta ali. Então essa é a Cascavel. Então ela tá um pouco mais desuniforme, só que é doido. Tem muita... Nós tem que esperar muita coisa. Eu lembro, muito depende. Meu pai fala assim, ó. Vixe, tinha uma variedade que ela tava vindo meio engrumadinha, meio desuniforme. Depois foi a que mais produziu. Então, esses são parâmetros iniciais de avaliação que a gente vai olhando. Tem variedades que o arranque inicial é melhor. O da Ijuí, que a gente viu que tá muito bonito. E o da Cascavel nem tanto, mas... Mas lembrando também, gente, a diferença que você está vendo aqui, eu não sei se você já falou, tem diferença de dia de plantio. Então a Ijuí, a gente plantou primeiro, depois a gente parou o plantio, certo? E aí veio plantar no outro dia, então isso também dá uma diferença. E grupo de maturação, então ela vai demorar mais pra gente colher. Então ali conta que plantou primeiro e grupo de maturação. E eu lembro que no plantio também, moçada... Vamos andando. Vamos andando. Nessa mesma variedade aqui, nós tá até tentando achar onde que foi essa mudança. Nós alterou a profundidade da semente. Então nós mexeu lá na plantadeira e alterou, porque começou a secar demais. Então nós pegou e falou assim, rapaz, vamos aprofundar um pouquinho para ver se ela pega mais umidade, né, João? Rapaz, eu vou te falar. Eu ia falar, falei, vou deixar para ele. Olha aqui. Eu acho que nós achou. Né? Ó, tem que ver uma diferença, não é aqui, Eduardo, ó. Marca aí que eu vou contar lá. Eu acho que as 24 primeiras linhas dela... Acho que as 48. Será? Eu acho que as 24 primeiras linhas dela, ela veio muito pica-pau, né? Veio muito desuniforme, que foi que nós, antes de nós afundar, parece que pra cá ela melhorou. 24 aqui. É aqui, ó. Na outra plantadeirada, nós... Ó o tanto que já mudou. Mas afundou, né? Ó. E vai melhorando, né? E só vai melhorando, vai padronizando. Então é tudo diferença, moçada. Olha o que um detalhe. E assim, ó, eu lembro que nós afundou... Meio centímetro. Meio centímetro, gente. Então nós deu uma voltinha lá na engrenagem da plantadeira. Por que nós afundou? Porque já estava começando, nós estava começando a olhar para a previsão e não ter muita coisa, o sol estava muito quente, estava secando muito rápido. Nós falou, nós precisa que essa soja encontre a umidade lá embaixo, né? Aí mudou mesmo. Então tá vindo tudo. E você olha no horizonte aí, ó, tem muita coisa vindo ainda. Olha aqui que doideira, ó. Vem aqui, Nilson. Ó. Olha aqui, ó. O seu Eduardo não gosta que arranca a planta da rosa, não é aqui, ó. Tem cabimento. Coisa vindo. Ó, numa mesma variedade, ó. Aqui. Ó. Planta assim e planta assim. Moçada, ao meu lado direito é Cascavel HO, Seed Corp HO, ao meu lado esquerdo
Paraguaçu também Sidcorp HO. Eu acredito que a Paraguaçu, grupo de maturação, gira em torno de 6,4. Muito plantado na região a Paraguaçu já, né? Desde a Iguaçu a turma já plantava bastante. Aí hoje Paraguaçu a turma planta muito também. E eu gostei bastante, dá uma olhada também. Gostei, viu? Bem uniforme. Ela tá bem uniforme, achei ela bem mais uniforme que a Cascavel. Só que, igual eu falei, isso não quer dizer nada. Lá na frente pode surpreender. Mas, enfim. Outra coisa, eu falei do pré-emergente pra turma do YouTube. Se falou, fala de novo. Porque, assim, ó, sempre é bom conhecimento, entendeu? Então, mais uma vez, a gente fez o plante e aplique. O que é o plante e aplique? A gente veio plantando, já veio a turma da Mogi Agro, que é prestação de serviço com drone, fazendo a aplicação do herbicida por cima, que é um herbicida pré-emergente. Por que pré-emergente? Porque você passa ele para a planta não emergir, é antes dela emergir, não é pós. O pós é quando a planta já tá com a folha, você... Mas explica assim, ó, no detalhinho. Se eu não souber. Não, você sabe, a questão assim, aqui, que forma assim, tenta deixar no visual pra turma ver. O pré-emergente é como se nós enlonasse esse solo aqui, é um filme. Filme assim, ó. Por cima do solo, então muita gente antes nem fazia pré-emergente com drone porque acreditava que ele não ia fazer esse filme certinho no solo. E nós fez ano passado com drone, fez esse ano de novo, então dá para mostrar. Tá na frente isso. Então dá para mostrar a qualidade, porque não tem planta daninha vindo, ele segura bem e a aplicação de drone também foi muito importante fazendo esse filme. E isso que nós está fazendo hoje aqui não é bom, porque aí nós fica desmanchando tudo o filme invisível que tá no solo. Tem que rodar a roda. Tem que rodar para mostrar. E lembrando que, tipo assim, ó, quando você for buscar para fazer o herbicida aí, logicamente que o agrônomo vai te recomendar com base nas plantas daninhas que tem na sua área, mas se atenta muito na questão, porque nós fala que plante e aplique. Se você às vezes planta hoje e daqui 5 dias você vai aplicar, você tem que tomar cuidado, porque ele tem um intervalo do dia que você planta pro 72 horas o que nós estamos usando. Que nós usou, então você tem um intervalo de 72 horas da hora que você planta para aplicar, senão às vezes pode dar um pepininho e travar sua soja. E além do pré-emergente que a gente usou, colocamos também borsolo, que é o boro, né? O borsolo é da Giro Agro e a região nossa ela é muito carente em boro, né? No solo, então a gente já colocou nesse manejo pré-emergente e utilizamos o Tech Bus, que é um adjuvante focado para drone, o único adjuvante focado para drone que eu conheço particularmente, muito bom também da Giro Agro. Então, obrigado, turma da Mogi Agro, que fez a aplicação, ficou filé. O adjuvante correspondeu muito também. E o borsolo, então, já está sendo feito uma parcela dele no nosso solo aqui, porque precisa. Vamos para a... E agora? Quinta? Quarta. Quarta? Quarta variedade. Ijuí, Cascavel, Paraguaçu, 66... Cártago, verdade. Cártago da Brasmax. Vou pegar a caminhonete de novo. Essa nós vai ter que ir de caminhonete, porque a Paraguaçu ali foi 10 hectares, 6,7. A Paraguaçu já foi 30 e poucos hectares. Aí vai de carro. andando, vai andando, você não é o bichão que não anda de caminhonete, você não me zoou agora há pouco? Vai andando lá, ó. Mas não, vai andando lá, eu tô com a caminhonete. Mas aí é questão de coisa, aquilo ali não precisa de caminhonete. Mas pelo menos você deixou ela ali, né? Não adianta, cara, ó. Que primo magnífico que eu tenho, viu? Paraguaçu ao meu lado direito e Cártago da Brasmax ao meu lado esquerdo. A Cártago já uma 6,8 da vida aí. Não vejo muita diferença, as duas tá muito bem. Muito bem mesmo. Então, ó, dá uma olhada, uma geralzona aqui, aqui, ó. Ó. E um ponto importante, moçada. Falamos já do pré-emergente, né? Vem pra cá. Só mostra esse detalhe aqui, eu acho interessante mostrar, não é? Aqui, né? Olha aqui, moçada, ó. Tem algumas plantas, ó. Tá vendo? Pode ser. Tem área de cana em volta. Pode ser, às vezes, o pré-emergente, que quando nós estava aplicando lá, que deu uma derivinha. Pode ter chegado aqui, mas é pouca coisa. Mínimo. Só uns pontinhos mesmo. Mas ó, parece É o cuidado que nós falou ali, né?
Então tem que ter bastante cuidado, mas parece que não vai ter problema nenhum. Outra coisa, moçada. Vai. Eu falei do manejo pré-emergente, né? Outra coisa para o plantio estar bem estabelecido assim é a plantadeira da Crucianelli, né, moçada? Então a plantadeira de uma marca argentina que agora está no Brasil, com o grupo Piscin, então a aliança Crucianelli Piscin, né? Os brasileiros pediam muito essa plantadeira argentina. Líder de mercado. Líder de mercado na Argentina, então o grupo Piscin trouxe para cá e está comercializando bastante, a turma tem gostado bastante. Aplicador de suco, né, moçada? Os produtos que foram no nosso aplicador de suco, muito bons também. Então, um plantio legalzinho desse aqui tá indo muito produto na veia ali, né? Na raiz da planta. Então, toda a parte nutricional, e depois nós vai explicar. Ó, eu ia falar, depois nós vai explicar no YouTube, mas depois nós vai fazer um conteúdo de YouTube focado no suco de plantio, para vocês entenderem cada produto que foi e que cada produto faz. Mas o manejo, o Giro Agro ali, é completo na parte de nutrição, de suco de plantio, e Viva Bio na parte de biológico também, né? E não adianta, gente. Hoje em dia, assim, é porque às vezes pode parecer normal nós falar alguém do Mato Grosso aí, do Goiás aí de guerra, ou de qualquer outra região, falar assim, ô louco, mas você está falando agora de um aplicador de suco, mas ainda tem muita gente que não usa, muita gente. Então nós viu ano passado, nós colocou o Orion nas duas plantadeiras nossas, né? E esse ano já a Crucianelli já vem com o Orion instalada de fábrica e nós vê o quanto que dá de retorno. Hoje na minha cabeça é obrigatório você ter um aplicador de suco, viu, moçada? Principalmente em área de reforma, que a turma demorou para começar a usar. Exato. Porque área de reforma você vem de cana, então você precisa entregar o Brad-Rizob ali para ajudar na fixação biológica de nitrogênio da soja e devolver depois a cana, né, com mais nitrogênio nesse solo aí, muito importante. Eu acho que vale a pena nós até no plantio ali antes de terminar, deixar uma faixa 100. Uma faixa 100, ligar o Orion para nós ver o quanto que tá a diferença. Então essa é a Cartago da Brasmax, moçada, para vocês irem acompanhando. Agora vamos para 6620 da Monsoy. E já lembrando que vai dar muita diferença agora, porque nós parou na Cartago o plantio, esperou uns 4 dias porque não estava tendo previsão de chuva, para depois plantar a 6620, então bora para lá, bora. Moçada, dá uma olhada nisso aqui. Vai aqui. Por que está essa falha aqui? Cai. Vamos fazer o seguinte, só para eu vejo a turma que é velha de YouTube fazendo isso aqui, ó. Isso aí é muito fácil saber. É muito fácil. Quem toca roça sabe por que tá falhado aqui, ó. Nós vamos dar um tempinho e aí depois nós fala? Não, comenta aí. Vamos ver por que falhou aqui. Não vai. Ó. Então, meus amigos do YouTube, lembrando que você gosta desse tipo de conteúdo, está maratonando, se inscreve no canal do Primos Agro. Às vezes é tão simples vocês apertar o botão de se inscrever e ajuda demais a gente naquela a plaquinha do 1 milhão de inscritos aí. Comenta, manda pro amigo. Ó, aqui então, moçada, vocês vão ver que tá bem mais nova, né? Nossa, tá bonitinha a mina, hein? Eu ia falar. Que coisa linda. Tá então, bem uniforme, né? 6620 da Monsoy. Deixa eu ver, seu Eduardo. Grupo de maturação? O grupo de maturação é 6.8. Então falar. A Cartago 6.5, essa 6.8. Eu acho que você tinha falado da Cartago 6.8. Ela é 6.5. Ó, dá uma olhada aqui, moçada. Filma bem de pertinho, Nilce, que aqui são as plântulas. Não é muito bonitinho? É o trem mais lindo. Isso aqui é Deus, gente. Isso aqui é um recém-nascido, ó. Que coisa mais linda, né? Então 6620 da Monsoy plantou 60 hectares dessa variedade. Hoje eu até vi no grupo dos produtores de Morraco, estão perguntando quem tem 6620 sobrando aí para vender, porque às vezes parte um pedaço para turma, né? E então a galera tá plantando bastante 6620. Depois da 6620 já é a... Eu acho que é a 3707 já da Agroeste. Mas enfim, então 6620 nós já explicou tudo, né, moçada, de manejo que nós tem feito. Eu acho que não tem mais nada para complementar, mas Monsoy 6620 tá vindo filé do boi, famoso filé do boi. Nossa, tá vindo filézinha também, hein? Tá bonito.
3707 da Agroeste, uma 7.0, vai chegar aqui em torno de uns 112, 115 dias. Eu já vendi muito dessa variedade aqui na região, na época que eu rodava. Você já deve ter explicado em algum conteúdo, mas fala de novo, porque às vezes o cara tá vendo só esse vídeo, você chega e fala 3707 é uma 7.0. 6620 é uma 6.8. Tá. A galera fica perdida. É o seguinte, isso não é tão fácil também não, viu? Porque, por exemplo, você sabe por que 3707? Não. Ó, então geralmente o número do meio ali, o 70, tá, é para ser o grupo de maturação. 6620 já não bate. Já não bate. Então não é a regra. Não é uma regra, mas era para ser. Tá. Grupo de maturação é um trem fixo. Então aqui em Morragudo ela é 6.8, lá no Chuí ela vai ser uma 6.8. E o no caso aqui 7.0, né? Não, mas aqui eu tô falando... nós tá falando da Agroeste. Isso. Positivo, tá, então vamos na da Agroeste. Se aqui ela é 7.0, lá no Chuí... E no Iapoque... ela vai ser 7.0 também. O que vai mudar é o ciclo. Então o grupo de maturação nunca muda. Porque se você fala o grupo de maturação pro cara, ele já sabe que nesse grupo vai chegar em... o 7.0 na minha região chega a 115 dias, por exemplo. Exatamente. Né? Agora, porque não adianta você generalizar ciclo, porque muda demais. Então, aqui no interior do estado de São Paulo vai ser um ciclo, e às vezes o ciclo nosso, que aqui é muito tardio, ou seja, aqui ela vai demorar 125 dias, lá no Mato Grosso ela vai chegar com 110 dias, por exemplo. E ainda, tipo assim, são vários anos para a turma definir que aqui é determinado dia. Às vezes eles até falam de tanto a tanto. Porque, por exemplo, clima, ano passado, chuva, né, a nossa soja adiantou, por exemplo. Fartou chuva, às vezes ela adianta, então tem muito isso. Então 3707 também, tecnologia intacta 2 Extend. Vamos ver se vocês sabem o que são essas tecnologias. Então, veio desde a RR lá atrás, depois intacta, agora intacta 2 Extend, né? Tem várias tecnologias nesse sentido. Comenta aí, se vocês não sabem, dá um Google para vocês irem aprendendo aí. Então, 3707. E agora, vamos para a próxima, Avra 2471, que nós tá plantando a maior área nossa, é dela. Bora lá, seu Eduardo? Bora. Você não quer ir um pouco? Senão vai ficar só eu? Pode ir. 3707 da Agroeste, certo? Isso aí. Então é uma 7.0, né? Aqui na região, quantos dias mais ou menos ela chega? 112, 115 dias. Então isso aí, moçada, muita gente sabe, mas para quem não sabe... Falando de Fazenda São Luís, que são os 310 hectares que a gente está plantando aqui, chegamos na última variedade, na variedade que a gente fechou a área aqui. E na verdade, metade dessa área é dessa variedade. Então... primos, qual que é a variedade que vocês mais plantou na área de vocês? Essa aqui. Avra 2471. 2471 ou 2701? Não. 2741. Não, 7421. Não. Vixe, nós tá ficando doido. Vai conferir aqui, mas esses códigos confundem. É 2471. Olha o Samuel lá. É 2471. 2471? Então você acertou na primeira. Então, Avra 2471. E eu vou te falar um trem pra vocês. Ó. Bonitinha, hein? Surpreendente, viu? Olha isso aqui. Ó. Não sei porquê, parece que ela tá muito bem. A plantabilidade, não sei se mudou alguma coisa. Então, nós não a distribuição, velho. Nós não falou de um negócio ainda hoje. O quê? E é vigor e germinação, né? Não tô assim, falando essa aqui. Não, mas vigor e germinação vai impactar muito nessa questão de estande, tá vendo? Olha isso aqui, ó, tá vendo? Uma linearidade, ó, entre uma planta e outra, ó, muito regular, ó. Você não vê uma falha. Aqui uma planta dupla, mas isso aqui é operacional, é plantabilidade. Acontece, normal, você vê que é raro, mas, ó, muito uniforme. Você vê que todas as plantas nasceram. É isso aí. Então, tem essa questão que o seu Eduardo falou. Germinação, quando você for comprar uma semente de soja para você cultivar aí, você tem que perguntar qual que é a germinação dela, que é uma porcentagem, e qual que é o vigor. E para ela ser comercializada, tem que ter um mínimo. Eu não lembro quanto que é o mínimo hoje na regra, mas você tem um mínimo para você poder comercializar.
E cada empresa tem uma régua. Tem empresa que fala, ó, a régua é só essa aqui. Eu não aceito menos de X% de vigor e germinação. E, pode falar. Pode falar, Sudor. E o legal, moçada, é que, tipo assim, ó, a Avra é uma empresa nova. Só que, mesmo sendo uma empresa nova, é uma empresa que nasce muito grande, né, João? Nasce de uma representatividade de 6 base. Nós foi trocando ideia com a turma. E se nós não tivesse segurança, nós não plantaria a maior parte da nossa área entre São Luís e Janda dessa variedade. A variedade que nós tá mais apostando é a 2471 da Avra. E vamos acompanhar ela. Nós aqui, metade da área nós tá plantando dela e a outra fazenda, mais da metade da área, ela também. Então, tá bonita. É igual nós falou, a gente está fazendo hoje avaliações iniciais, né, que a gente costuma fazer, e plantabilidade, produtos de suco, tudo foi muito bem até gente, o momento. E isso aqui que o João falou, nós está mostrando cada variedade para vocês, tentando explicar um pouquinho como é que funciona. O agro nós brinca que tem muito depende, então vai depender de região, clima e tudo mais. E aqui vocês vão ver que o cenário vai mudando. Então uma variedade que às vezes começou mal no início, que nós não viu nada que começou muito mal, mas lógico que tem diferença entre um e outro, pode compensar mais depois. Pode surpreender no final e ser a que mais produzir. Então, são só avaliações finais. Então, terminando essa rodagem, alguns dias após o início do nosso plantio aqui na Fazenda São Luís, região mais conhecida como Desertão, por não chover muito, mas Deus tem abençoado a gente até o presente momento. E agora nós temos que voltar lá pra Janda que a turma tá plantando lá. Nós vai gravar um vídeo hoje top demais da conta que quem estiver assistindo aí deve ter visto ou vai ver ainda. Vai ter foguete, não sei o que lá. Então não sei se esse vai ser o final do nosso vídeo de hoje, mas se for, se inscreva no canal do Primos Agro. A TV do Agro é no canal do Primos Agro, né, seu Eduardo? Se inscreva, curte, compartilha. E um muito obrigado por cada um. Porque, assim, ó, até agora, sempre tem uma pessoa que às vezes vai lá fazer uma crítica, e críticas também são bem-vindas, não tô falando mal não, mas eu não vi nada de crítica, eu não vi nenhum comentário negativo. Obrigado a todo mundo que para um tempo para vir parabenizar o conteúdo. É isso aqui que dá força para nós continuar, sabe? Nós ficamos vendo esse conteúdo tudo lá e perde a hora olhando isso aí. Né? Então tamo junto, obrigado. E obrigado à nossa equipe de gravação aqui, ó. Aí, ó. Tem muitas pessoas, né? Que é grave e edita. Aí, ó. Bidu gravando muito aí. Preparados para o show pirotécnico. Agora chegamos aqui na Janda. Nós quer fazer um vídeo de transição para finalizar o plantio. Acho que nós finalizamos o plantio daqui 2 dias. Mas nós já quer fazer um vídeo hoje para não errar. Mas tentou fazer nesse dia, foi muito falho, porque foi 5 segundos de foguete. Agora nós compramos um canhãozão maior. Vamos esperar estourar os foguetes. Toda vez. Passar vai ser a tentativa, tomara que dê certo. Já para ele, eles querem ficar mais de novo.